No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é quinta-feira, 4 de março de 2021. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. CUT e entidades reforçam mobilização contra o aumento dos combustíveis. Nessa quinta-feira, além da distribuição de cupons de desconto para compra de combustíveis, essa data vai ser o Dia Nacional de Mobilização pelo Auxílio Emergencial, por Vacina Já e Emprego para Todos. E ainda, Jornal da CUT insere trabalhadores por aplicativos. Há projetos de regulamentação da categoria tramitando no Congresso? É o que você confere a partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Para provar na prática que os preços dos combustíveis podem ser menores e não serem reajustados praticamente toda semana, a CUT e suas confederações, federações e sindicatos filiados vão realizar hoje, quinta-feira, uma ação solidária em todo o país com distribuição de cupons de desconto para abastecimento de diesel e gasolina e compras de botijões de gás. A ação faz parte do Dia Nacional de Mobilização, organizado pela CUT e pelas centrais sindicais, contra a redução do papel do Estado promovida pelo governo de Jair Bolsonaro. As pautas incluem o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, Vacina Já, mais empregos, a defesa das estatais e do serviço público. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, vai estar desde as primeiras horas da manhã nas portas, já está, na verdade, nas portas da fábrica do ABC Paulista e em terminais de ônibus dialogando com a população. Além das CUTs estaduais e sindicatos filiados, a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, os sindicatos de bancários filiados à Contraf CUT, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, participarão das ações solidárias também em todo o país. O Gustavo Tabatinga Júnior, que é secretário-geral da Contraf CUT, diz que vão ser realizadas mobilizações integradas que vão abordar não só a defesa dos bancos públicos, mas também da Petrobras e das demais estatais. Os bancários do Banco do Brasil vão, inclusive, dialogar com a população a respeito da tentativa de desmonte do Banco do Brasil, da reestruturação que vem sendo anunciada pelo banco já há algum tempo, que elimina funções, vai fechar agências, enfim, promove um verdadeiro desmonte do Banco do Brasil, obviamente rumo à privatização, com o objetivo de privatizá-lo. A Nação Solidária, a CUT e as entidades vão subsidiar o valor dos combustíveis a preço justo em parceria com os movimentos sociais, CUTs estaduais e associações de moradores de comunidades. Então vai ter botijão de gás que vai ser vendido a R$ 50, gasolina a R$ 3,50, tudo isso subsidiado pelo movimento sindical. As informações completas sobre essa ação estão no portal CUT, cut.org.br. Repórter CUT. Repórter CUT. Jornal da CUT em série, agora a gente volta na nossa série de reportagens, numa conversa que a gente fez com Marilane Teixeira, que é economista do CESIT Unicamp, para falar sobre os trabalhadores por aplicativos, os trabalhadores que utilizam plataformas como Uber, como Rappi, como iFood, a própria Amazon também, essas plataformas, para saber um pouco como é a vida desses trabalhadores, para saber qual é o nível de precarização do trabalho, se eles têm direitos. Hoje a gente vai saber sobre os trabalhadores, se eles ficam reféns da plataforma e vai saber se eles têm, inclusive, direito a ter direitos, Existe algum projeto no Congresso que esteja tramitando para defender esses trabalhadores? Vamos ouvir Marilane Teixeira. Então, de fato, o trabalhador fica completamente refém dessas empresas. Elas acompanham todos os passos, no trabalhador. Você não tem absolutamente nenhuma margem, ali de segurança, a empresa ela monitora o tempo inteiro, o tempo de entrega, o número de pedidos que foi realizado, tempo ocioso, etc. Então, é uma relação pior, de certa maneira, do que você encontrava dentro das fábricas, com os capatazes, gerente, supervisor, que controlava o tempo de ida ao banheiro, os trabalhadores que não podiam sair do pé da máquina. É uma situação muito parecida, em alguma medida, porque nesses casos os trabalhadores de plataforma sequer têm banheiro para poder ir, porque isso nem sequer é assegurado a eles. Em termos de proteção aos trabalhadores, o Congresso, na verdade, tem algum projeto tramitando? Tem várias iniciativas em relação a isso.
Até o final do ano passado, nesse ano, tinha 61 projetos protocolados no Congresso Nacional, que versam sobre o serviço prestado via plataforma digital. Mais ou menos em torno de 20 tratavam da concessão de direitos durante o período da pandemia, e outros 27 era uma proposta de uma regulação mais de longo prazo, uma regulação mais definitiva, né, para o trabalho nas plataformas digitais. Então, tem alguns projetos, vamos dizer, mais que estão avançando mais, né, nessa direção, mas há muita polêmica em relação a, na verdade, acho que a gente pode se definir praticamente dois campos, né? Um que reconhece que há relação de subordinação nesse trabalho e que, portanto, esses trabalhadores precisam ter reconhecido seus direitos, ter carteira de trabalho assinada, CLT. E um segundo campo que admite, né, que é preciso melhorar a proteção desses trabalhadores, mas com medidas pontuais, como conceder equipamentos de proteção individual, adotar a medida de higienização, conservação, limpeza dos instrumentos de trabalho, né, utilizado pelo trabalhador. Então, mas não avança no sentido de reconhecer que esse trabalhador é portador de direitos, né? Então, esse campo, inclusive, considera que com o avanço das novas tecnologias, novas formas de trabalho, cada vez mais o trabalhador vai ter mais autonomia em relação ao trabalho, e cada vez vai ficar mais difícil vincular isso a umas relações de subordinação, que não é verdade, né? Porque é possível monitorar pelas plataformas digitais 24 horas por dia e 7 dias por semana, né? Então, esse trabalho talvez tenha até muito mais instrumentos de controle do que propriamente um trabalho, por exemplo, dentro de uma fábrica, né? Agora, um PL que, vamos dizer, ganhou muita visibilidade, talvez por conta de ser uma deputada muito reconhecida, que é a Tabata, ele não é bom, porque ele desestrutura e enfraquece a regulação do trabalho no Brasil. Ele reforça, inclusive, esse projeto dela, né, as assimetrias entre capital e trabalho. Ele propõe, né, a inaplicabilidade da CLT, né? Embora defenda, né, o reconhecimento do vínculo de emprego em determinadas condições, mas ele, de certa forma, é quase que, vamos dizer, reforçar uma política antitrabalhista, né? E na medida que reforça a preponderância do poder, do capital, da empresa, né, na organização do trabalho do indivíduo, sem reconhecer a relação de subordinação. Então, todos os riscos da atividade ficam por conta do trabalhador. Então, essa relação de subordinação, ela é fundamental, essa compreensão, né? Não tem nada de trabalho autônomo que envolve esse tipo de atividade, né? É um trabalho que precisa ser reconhecido. Vários países, inclusive, já estão tratando de fazê-lo, né? No Brasil, as coisas estão andando mais devagar. Mesmo que você tenha, eventualmente, alguns juízes, alguns tribunais regionais reconheçam, né, esse vínculo quando o projeto chega, quando chega para ser julgado, por exemplo, dentro do TST ou dentro do STF,
aí as coisas não ocorrem exatamente como deveriam. Nós ouvimos a Marilane Teixeira do CESIT Unicamp falando nessa série de conversas especiais, né? Nessa nossa série especial sobre o trabalho por aplicativo, de trabalhadores por aplicativo, a precarização do trabalho para a categoria, ouvindo a Marilane Teixeira do CESIT Unicamp. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça, cut.org.br, para você ter a cobertura completa dos atos que estão acontecendo nesta quarta-feira em defesa do auxílio emergencial, vacinação para todos e já, também em defesa do emprego, do serviço público, das estatais e ainda essa ação solidária que prova que é possível vender combustível com preços menores. O Jornal da CUT então fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, até a próxima edição.